No início da campanha, nós conversamos aqui no Atualidade, o senhor tinha uma preocupação, algumas preocupações com possíveis irregularidades na campanha eleitoral. Uma delas, o senhor verbalizou aqui, era a possibilidade de uso do chamado CPF laranja. Pessoas que queriam fazer doações maiores poderiam pegar outras pessoas, arregimentar essas pessoas usando o seu CPF, porque essa é a obrigação, para possibilitar a doação para algum candidato, alguma candidatura. O senhor identificou esse problema na campanha, passados aí mais de 30 dias da campanha eleitoral? Na verdade, Daniel, o Ministério Público acabou recebendo diversas informações que vieram da Justiça Eleitoral e dos eleitores mesmo, através de 2 aplicativos que é interessante, né, que os ouvintes saibam como funcionou, porque foi um projeto piloto, digamos assim, e pela primeira vez, então, nas eleições foi aplicado 2 tipos de fluxos de comunicação ao Ministério Público. O primeiro, o TSE criou um chamado núcleo de inteligência, né, onde ele faz cruzamento de dados daqueles recursos que são declarados na prestação de contas com alguns bancos de dados, por exemplo, da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União, do Ministério do Trabalho, e constatando indícios de irregularidade, esse núcleo de inteligência encaminha então as informações aos juízes e, por sua vez, essas informações são repassadas aos promotores. Paralelamente a isso, também o TSE instituiu um sistema que é de acesso a todos os eleitores, que se chama Pardal, né, que é um aplicativo que se baixa em uma Play Store, né, e a pessoa pode usar no seu celular, né, para que qualquer eleitor possa, então, eventualmente comunicar irregularidades. A partir dessa situação, então, que é uma novidade, repito, né, o Ministério Público começou a receber inúmeras informações e, de fato, nós acabamos tendo indicativos, né, e são indicativos ainda, né, de que diversas situações no âmbito da prestação de contas, principalmente financiamento de campanha, né, devem ser melhor esclarecidas. Essa situação de pessoas, por exemplo, há muito tempo desempregadas que doam para a campanha, pessoas que estão cadastradas em programas sociais como Bolsa Família que doam para a campanha, e, na verdade, então, esse é um fato positivo, né, quer dizer, essa espécie de comunicação do TSE a partir desses dados que são cruzados, mas eu acredito que para uma próxima eleição nós pudéssemos talvez melhorar um pouco a comunicação, o fluxo desse sistema, né? Porque na verdade se está implementando um módulo novo de comunicação, Daniel, Rosane e Carolina, numa eleição municipal, né? Sim. Que é uma eleição que é extremamente complexa, são mais de 5.300 municípios e existe um grande problema que é a apuração tempestiva de todos esses indicativos de irregularidade, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar com um número sem fim de apurações de indício de irregularidade com um prazo extremamente curto e esse é o desafio do Ministério Público a partir de agora. Doutor Zílio, mas pelo número de denúncias que vocês receberam até agora, está assim dentro da expectativa? Foi muito além daquilo que se esperava? Ou as pessoas ainda não têm muita intimidade com o aplicativo, não têm clareza de como usar e por isso talvez o número de denúncias seja menor? Sabe, Rosane, que o aplicativo Pardal é uma ideia excelente. Ela foi criada originariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo nas eleições de 2012 e o TSE então adotou esse programa agora em 2016 e determinou a sua aplicação para todos os TREs nas eleições municipais desse ano, né? O que acontece? É uma ideia extremamente valiosa porque ela transfere ao eleitor uma espécie de controle social das irregularidades das eleições, né? Mas como toda ideia, quando ela é aplicada, talvez ela sofra alguns assim, inconvenientes no percalço. O que acontece com esse sistema Pardal? Ele, talvez, isso é uma sugestão a ser analisada, evidentemente, pelo TSE, né, uma sugestão que eu replico dos promotores que têm recebido as notícias, ele permite que o eleitor faça uma denúncia, mas essa denúncia, ela, por exemplo, ele não exige, o sistema Pardal não exige alguns critérios rígidos de controle. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo bastante, Rosane, que é o seguinte: chega a notícia, uma fotografia de um eleitor encaminha de uma determinada propaganda de um candidato e dizendo, olha, acho que essa propaganda está irregular, e ele diz que é no município, por exemplo, de Porto Alegre, mas ele não declina o endereço.
né? E aí, de fato, é extremamente complicado, né? Numa cidade com a dimensão de Porto Alegre, o promotor recebendo 50, 60 denúncias por dia, enfim, eu estou aqui dando um número estimativo, né? Ter que demandar todo um servidor para deslocar para buscar algo como uma agulha num palheiro, né? Então, eu acho que é importante que o Pardal, para uma próxima eleição, ele tenha campos obrigatórios de preenchimento, como o CPF do local válido, o endereço de logradouro válido, para que a gente possa, então, trabalhar com notícias mais concretas, né? Porque senão, na verdade, a gente acaba demandando muito esforço para, eventualmente, não conseguir demonstrar aquela irregularidade pelo tempo que a gente tem também, né? Torzílio, aproveitando esse assunto das irregularidades, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Tribunal Superior Eleitoral estão avaliando aquela lista de beneficiários do Bolsa Família que podem ter contribuído para esta campanha. E, claro, se eles contribuíram, algum político recebeu esse dinheiro. O que pode acontecer se forem identificados vereadores ou prefeitos, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, que receberam recursos de beneficiários do Bolsa Família, isso depois do pleito, depois das eleições? Pois então, na verdade, primeiro tem que aferir se de fato essa pessoa que está cadastrada nesse programa social, ele efetuou mesmo essa doação ou se o CPF dele foi eventualmente utilizado de modo indevido. Porque se houve esse uso indevido de CPF desse beneficiário, a pessoa que fez esse uso estaria cometendo um crime de falsidade ideológica eleitoral, né? Que, na verdade, é uma falsificação de documentos para obter vantagem para fins do processo eleitoral. Agora, se eventualmente se verificar que candidatos tenham recebido recursos de fontes vedadas, na verdade vamos trabalhar aqui com a questão novamente da doação empresarial, ou eventualmente esses recursos que eles estão recebendo por serem de CPFs laranjas e não reconhecidos, portanto a pessoa chega lá e diz, não, eu não doei isso, eu não sou esse doador, esse CPF foi indevidamente usado. Esses recursos, por serem de origem não identificada, eles são considerados recursos ilícitos pela legislação eleitoral. Eventualmente, então, o candidato pode ser demonstrado essa situação de irregularidade, seja recursos vedados ou de origem não identificada, ele pode, ao fim e ao cabo, conforme a prova que for colhida, né, ter o seu diploma colocado em risco, ou seja, ele pode vir a perder o diploma através de uma ação eleitoral específica, né,